Fala, jovem! Tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre o famoso ambiente de oclusão ou ambient occlusion e como gerar, esse recurso, esse mapa, ou esta renderização dentro do 3D Max. Claro, utilizando o renderizador Arnold. Esta é a nossa cena, uma cena externa de uma rua, onde eu tenho calçada, eu tenho hidrante, tenho muro, tenho portão, eu tenho aqui a tampa do bueiro, eu tenho a grelha aqui da boca de lobo, eu tenho vários elementos. Mas o que seria esse ambient occlusion que o pessoal tanto fala? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês do que seria. O ambient occlusion ele também pode ser chamado de sombra de contato. Essa sombra de contato é toda essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, preta, que fica entre um objeto e outro, podendo também ser aplicado em personagens como sendo um dos mapas utilizados depois na composição dessa imagem. Essa sombra de contato dá o realismo que nós precisamos na composição de uma cena ou na renderização final de um personagem ou de um produto. Isso é fundamental para 3D, trazendo todo esse realismo, trazendo esse volume dos objetos na cena, tornando a cena cada vez mais real. Esse ambient occlusion, essa sombra de contato, ela pode ser gerada também em produtos. Então eu tenho aqui objetos, ou pode ser até um produto, mas eu tenho aqui objetos, tenho uma cesta de frutas e aqui eu tenho toda essa parte, que seria essa sombra de contato que eu tenho, essa área mais escura, presente, próximo do objeto, próximo dos objetos. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui essa fruta que é a banana, e eu tenho o prato. Nesta parte aqui, ó, nós temos essa sombra de contato, essa área mais escura que nós temos. Isso é fundamental para a composição 3D. O que nós podemos fazer? O Ambient Occlusion ele também é muito utilizado para destacar a modelagem. Então, normalmente, esse mapa ele é gerado para que o pessoal possa utilizar destacando ou enaltecendo a modelagem. Também é um mapa que você pode utilizar para mostrar como que seria a nossa renderização sem a textura. Então você pode estar utilizando também o nosso ambiente de oclusão. Como que você pode fazer? Gerei o meu cenário, gerei o meu mapa de ambiente de oclusão e depois eu posso gerar a minha renderização final. Ou eu posso simplesmente gerar um mapa de ambiente de oclusão, eu gero o meu mapa de difuso, meu mapa de cor, meu mapa de specular, eu posso dividir em vários mapas, e depois pegar tudo isso e fazer uma composição no Photoshop. Ou simplesmente eu posso fazer o render de oclusão e ele enaltecer a minha modelagem e depois fazer o render final de texturização. É também muito utilizado. Agora vamos voltar aqui para o 3D Max, que nós iremos entender como que é o funcionamento dele aqui no 3D. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer em tempo real, é claro, mas eu vou gerar um clone para ter um comparativo melhor. Então, eu vou gerar um clone e vou fechar. Vou abrir o M de Material, que seria o M de material. Eu separei em vários tipos de abas. Eu gosto de fazer isso quando eu faço uma texturização, principalmente de um cenário, e eu gosto de criar abas e colocar os materiais separados nestas abas. Isso, gente, é muito importante, porque isso é uma organização. Estou texturizando o muro? Coloco aqui. Estou texturizando a calçada? Coloco os materiais aqui. A rua, o poste e por aí vai. Então, para não perder essa lógica, eu vou criar um material e vou chamar aqui essa aba, onde eu vou deixar o material AO, que é Ambient Occlusion. Lembrando que vocês não têm necessidade de fazer isso. Vou trazer ele aqui para o começo, porque ele vai ser a base de tudo. E para criar esse material, tem que estar o Arnold habilitado e, de preferência, o Active Shade, para a gente ver o render em tempo real. Para trabalhar com ele, o Ambient Occlusion não é um material em si, mas é um mapa. Então, eu preciso de um material para ativar ele. Eu gosto de trabalhar muito com o material do tipo Matte. Quando eu faço o render wireframe e o ambiente de oclusão, eu gosto de utilizar ele, porque ele é mais leve, mais simples, não tenho que preocupar com muita coisa. Então, eu carrego ele aqui, dou 2 cliques. Eu vou chamar esse material de AO, Ambient Occlusion. Beleza. Aqui em Color é onde eu vou carregar este meu mapa. Então, eu vou clicar, segurar, vou soltar. Vou vir aqui em Arnold
e vou vir aqui em Surface e vou carregar esse mapa aqui, ó, Ambient Occlusion. Olha que coisa simples e fácil, ó, tá? Vou simplesmente dar 2 cliques nesse mapa. Vou diminuir aqui o tamanho dele, vai. Aqui. Vou dar 2 cliques nesse mapa e já nós vamos ver as propriedades que ele tem aqui. Beleza, só que antes disso você tem que entender. Quando você estiver trabalhando com ambiente de oclusão, você não precisa ter iluminação na minha cena. Na verdade, não é ideal você ter. Então, basicamente, a minha cena é uma cena limpa. Limpa na questão de iluminação. Não tem iluminação nenhuma, somente a iluminação padrão do 3D Max. Aqui em Render, Exposure Control, observe que também não tem nada carregado no Environment Map, não tem uma Sky Dome, a cor do background é a cor padrão, a cor do ambiente é a cor padrão também, e não estou utilizando um controle de exposição. Perfeito, então isso é fundamental. Por isso que ele é muito rápido e útil quando você termina a modelagem. Vamos ver como ficou isso. Somente com ênfase na modelagem, é claro. Tá bom? O que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou selecionar tudo, então vou pegar tudo. Vou segurar o Alt para tirar a câmera, não preciso da câmera. Selecionei todos os objetos. Ótimo. M de Material. Vou dar 2 cliques aqui no ambiente de oclusão e vou associar o material à seleção. Vejam que ele já aplicou. Perfeito. Vou aplicar um C para carregar a nossa câmera e vou ativar o Active Shade. Antes eu vou clicar aqui no meu mapa para que a gente trabalhar aqui alguns parâmetros que ele tem. Na verdade eu vou trabalhar um só. E nós vamos dar uma olhada nisso. Vou dar um zoom para trás. E olha só que interessante, galera. O resultado final já está aplicado, já tem essa sombra de oclusão. O que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar os samples. Normalmente eu gosto de aumentar esse valor aqui de samples. Colocar aqui, por exemplo, um valor de 10. Você vai ter uma qualidade maior nessa sombra. Eu vou trabalhar com vocês basicamente 2 parâmetros, que vai o primeiro e o segundo. Esse spread, né? Eu não sei a pronúncia correta desse daqui. Basicamente, eu vou zerar ele aqui para você entender. Ele vai determinar toda a criação dessa sombra, né? Que seria esse alongamento dessa sombra. O padrão é 1. Se você zera, ele vai ter essa sombra muito dura, né? E se você aumentar esse valor, vamos pegar aqui algo mais ou menos próximo, ó. Eu vou diminuir, na verdade, eu vou colocar ele, por exemplo, 0,2. Vejam só como que a sombra ela fica muito mais dura, ou seja, ela fica mais concentrada. Quando você aumenta esse valor ou deixa o valor padrão de 1, o que ele faz? Ele deixa essa sombra mais suave, que é a realidade, e ele alonga ela um pouco. Aumentando muito o valor, a gente não tem tanto resultado. Na verdade, ele acaba reduzindo um pouco. Então, o ideal é você trabalhar, por exemplo, entre 1 e 5, alguma coisa entre isso. Vou deixar aqui o valor de 1. Vou aumentar aqui um pouquinho mais o nosso samples para 16. E vamos dar um zoom aqui para trás. Olha só o resultado. Vejam só que já está muito diferente. Galera, basicamente eu não altero os demais parâmetros. Gosto só de melhorar os samples, que é a amostragem. Essa qualidade que ele traz aqui para a gente. Vou carregar aqui para vocês verem, ó, como que era o nosso antes. E como que está ficando aqui o nosso depois. Então, observem que o ambiente de oclusão, ele deixa a cena muito mais real, dá volume para a cena, tira esse chapado que nós temos, né, para trabalho. Isso é muito útil. O que mais que você pode fazer enquanto ele está aí? Vamos minimizar aqui para a gente, ó. Enquanto ele vai carregando aqui, está em 3%. Gente, quanto mais você aumentar os samples, mais demorado será. Então isso também coloquem essa questão na mente. Aumentei os samples, vai demorar um pouco mais a minha renderização, porque a qualidade desse ambiente de oclusão ele também será maior. Vou deixar aqui no 10 para ele diminuir um pouquinho mais. O que você pode fazer também? Você pode vir aqui em Render, se o seu cenário é externo, você quer colocar uma cor mais ou menos, você pode vir no Environment, e aqui ó, no Background você pode ajustar uma cor. Eu posso puxar, por exemplo, um azul, mais clarinho para trabalhar com esse ambiente de oclusão, por exemplo. Ó. Só para tirar esse preto, por exemplo, do fundo, posso trazer um branco. Mas assim, o que é mais comum mesmo, como que o objetivo é só você gerar esse mapa, né, e mostrar
como que é a modelagem, então o ideal é você ficar com o background preto mesmo, tá bom? Mas isso é só uma dica para vocês. Galera, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa aqui no nosso vídeo e quando terminar esse render eu vou mostrar para vocês o antes e o depois, tá bom? Já já eu volto. Galera, já voltei com o nosso render final e vamos fazer a comparação. Então vou deixar aqui do lado direito o nosso render final e do lado esquerdo o nosso render inicial. Então vou deixar aqui mais ou menos um em cima do outro. Trazer mais ou menos para cá, deixar aqui na metade dos dois. Aí. Vejam só que interessante que a gente tem essa comparação, né? Como que era o nosso render chapado, sem realismo algum, sem volume, sem profundidade. E aqui agora nós temos o render com ambiente de oclusão, com uma boa qualidade. Né? Dá para a gente perceber bastante o volume, dá para perceber a sombra de contato presente nos objetos. Realmente traz uma característica bem diferente, tá bom? Então com isso a gente fecha o assunto, apenas trazendo para vocês que é muito simples a sua aplicação e que conforme você ajusta mais os nossos samples, mais você vai ter essa qualidade. E diminuindo, né, o nosso segundo parâmetro, por exemplo 0,1, nós teremos uma sombra um pouco mais dura, uma sombra um pouco mais pesada, né, que não é muito interessante a nossa aplicação. Então eu procuro trabalhar com o valor, por exemplo, um 0,8, você pode colocar um 1, um 2, um 3, um 4, você vai definindo se você quer ela mais suave, mais intensa, né, ou mais dura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado então. Esse daqui é um mapa Ambient Occlusion, o famoso render de oclusão. Um grande abraço e espero que vocês tenham gostado.